Marcos capítulo 2, verso 1 diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Glória a Jesus. Quando nós vemos algum empreendimento de sucesso, quando nós vemos alguma coisa que alguém fez e deu certo, nós queremos copiar esse modelo ou esse método. A internet está cheia de gente dizendo: faça o que eu fiz e você vai vender, e você vai ter sucesso, e você vai ganhar dinheiro, porque alguém apresenta um modelo a ser seguido, um método a ser empregado. Às vezes alguém também vê uma receita maravilhosa e segue passo a passo o que está ali, e faz então um prato delicioso conforme viu a receita, conforme viu o modelo. É muito bom quando temos um modelo a ser seguido para algo que deu certo e que, portanto, nós podemos imitar na certeza de haver um sucesso. Agora, quando nós queremos levar uma pessoa a ter um encontro com Jesus, será que temos um modelo a seguir? Será que temos um método como levar alguém a Jesus, a ter um encontro com Jesus? A Bíblia não nos mostra assim um manual que explique: quando você quiser levar alguém a Jesus, faça assim. Mas quando nós observamos casos de sucesso, alguém que fez de um jeito e deu certo, nós podemos entender que, seguindo este método, nós podemos ter também um resultado positivo. Hoje eu quero olhar para esse texto de Marcos capítulo 2. Aliás, este evento é registrado tanto por Marcos, quanto por Lucas, como por Mateus. Os 3 primeiros evangelistas registram este momento em que Jesus está em casa, em Cafarnaum, ou na casa que ele morava. Alguns dizem que era a casa de Pedro, e de repente alguns homens trazem uma pessoa para ter um encontro com Jesus, e como Jesus transformou a vida daquele homem, como Jesus mostrou ser Deus e fez coisa maravilhosa na vida daquele homem, nós podemos tomar então isto como modelo para seguirmos quando quisermos levar alguém a ter um encontro com Jesus. Como fazer então com que uma pessoa chegue até Jesus? Eu quero olhar para esse texto e tomar então alguns passos aqui para a nossa
reflexão. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, queridos, é que havia uma grande multidão sentada junto de Jesus, enchendo a casa que ele estava. E em algum lugar lá fora, 4 homens, que alguém diz que são amigos do paralítico, mas a Bíblia nunca diz que havia esta relação entre eles. Mas 4 homens viram aquele paralítico e eles então decidiram fazer alguma coisa por ele. A primeira coisa que eu vejo quando nós queremos levar alguém a Jesus é que não podemos ter apenas uma preocupação vazia ou apenas pena das pessoas, mas nós precisamos ter uma preocupação que nos leve a agir em favor daqueles que precisam ir até Jesus. É fácil olhar para aquele paralítico e dizer que pena. Talvez se ele fosse até Jesus, se ele tivesse um encontro com Jesus, Jesus poderia mudar a vida desta pessoa, mudar a história desta pessoa. Talvez olhando de longe, vendo como a casa estava lotada, eles podiam dizer, seria ótimo se ele fosse, mas infelizmente ele é paralítico, não pode andar, ele também não poderia vencer aquela quantidade de pessoas que está ali. Mas em vez de simplesmente ter pena daquele homem, em vez de ficar apenas preocupado porque ele não podia ir até Jesus, eles resolveram agir, resolveram fazer alguma coisa. E isto, queridos, é para nós um modelo, um incentivo. Não podemos ficar de braços cruzados vendo pessoas que poderiam ou deveriam ir até Jesus, sem que nós nos preocupemos de fazer alguma coisa por eles. Certamente na sua família, no seu local de trabalho, certamente por onde você anda, na rua que você passa, há pessoas que estão em situações difíceis, não apenas doentes como este homem, mas pecadores como ele era. Pessoas com problemas familiares, com problemas de saúde, com problemas de toda sorte. Ou pessoas que estão até aparentemente bem, estão caminhando por aí como se fossem realmente pessoas felizes e realizadas, mas que nós podemos entender, eles precisam ter um encontro com Jesus, porque todos nós precisamos de salvação, de vida eterna, que só Jesus pode dar. E a grande questão aqui, o grande modelo que esses homens nos trazem é, eles não ficaram olhando, eles não ficaram apenas com pena, eles não ficaram apenas pensando como seria bom, mas eles decidiram agir para levar aquela pessoa a um encontro com Jesus. O que nós temos feito? Temos nos preocupado a ponto de realmente fazer alguma coisa? Você já enxergou uma pessoa na sua família e decidiu, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar até que Deus me dê uma estratégia, eu vou dar um jeito de falar de Jesus, eu vou mandar versículo para ele, eu vou botar um bilhetinho com a palavra de Jesus debaixo da porta dele, eu vou fazer algo para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, porque a nossa preocupação deve nos levar a perguntar, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar esta pessoa a ir a Jesus ou ter um encontro com ele? A nossa preocupação nos deve levar à ação, porque do contrário, nós ficaremos apenas com pena das pessoas sem Jesus. Mas nós não podemos fazer isso, precisamos fazer mais. Há um homem na Inglaterra, século XVIII, chamado William Carey. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas, porque foi um homem que Deus levantou numa época em que a igreja estava passivamente esperando que Jesus salvasse as pessoas. Mas o William Carey era um homem pobre,
que aprendeu o ofício de sapateiro, não teve educação formal, mas porque queria servir a Jesus, ele sozinho, por conta própria, estudou grego, italiano, latim e hebraico. Para um sapateiro, ele sabia falar muita coisa, né? E ele começou a pensar em missões. Pegou um mapa mundi, colou na parede da sua sapataria e começou a orar por aqueles países. As informações que ele conseguia, ele botava lá um papelzinho para orar pelos países. Mas ele começou então a ler os diários de um descobridor britânico, e ele descobriu que o Império Britânico chegou ao mundo todo, mas o evangelho que eles pregavam era a igreja anglicana, era a igreja oficial do Império, supostamente uma nação cristã, mas onde o Império chegava, o evangelho não chegava. William Carey decidiu fazer alguma coisa, foi até a sua igreja, e alguém lá na sua igreja, a junta de administração da sua igreja, disse: meu filho, não se preocupe com a Índia, porque se Jesus quiser salvar o povo da Índia, ele vai dar um jeito. Ora, é muito fácil olhar para alguém que precisa de Jesus e dizer: se Jesus quiser, Jesus dá um jeito. Se Jesus quiser, Jesus salva. Se Jesus quiser, Jesus cura. Se Jesus quiser, Jesus transforma. É lógico que Jesus quer, mas a nossa preocupação não pode ficar apenas nesta inércia de colocar tudo para Jesus fazer, porque é Ele que nos chamou para fazer a nossa parte. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. William Carey decidiu ir até a Índia, e Deus levantou os recursos de muitas formas. Compraram passagem de navio, ele foi até a metade do caminho, dali para frente não pôde mais continuar, teve que voltar, ficou muito triste. Porém é que Deus tinha outros planos. A sua esposa a princípio não quis ir, mas depois que ele voltou, ela foi tocada por Deus, convencida, e decidiu ir com o seu marido. Na segunda vez que ele pegou um navio para a Índia, foi com a família completa. Lá esteve durante mais de 40 anos, pregou o Evangelho, traduziu a Bíblia para vários idiomas, levou a mensagem de Deus, fundou um seminário para treinar pregadores ali e fez um grande trabalho, uma grande obra, deixou um grande legado, traduziu a Bíblia para mais de 20 idiomas que se encontravam ali, e até hoje é conhecido como pai das missões modernas. Por quê? Porque ele não ficou apenas olhando, não ficou apenas preocupado, não ficou apenas pensando como seria bom se o povo da Índia ouvisse falar de Jesus. Ele decidiu fazer alguma coisa e foi um instrumento de Deus para a transformação daquele povo. Eu e você podemos ser também instrumentos de Deus para levar a palavra do Senhor a alguém. A alguma pessoa nesta cidade ou fora dela, que você tem mais acesso do que outros, que a pessoa ouve mais você do que ouve a outros. Há pessoas nesta cidade que você pode chegar e eu não posso. Há pessoas por aí com quem você tem contato, que talvez nunca vieram a uma igreja, que talvez não aceitem um convite a vir a um culto, mas talvez um dia, tomando um cafezinho na sua casa, você possa falar de Jesus, ou talvez um dia você possa mandar uma mensagem para ela. Quem sabe um dia você pode mandar um versículo ou um pequeno vídeo feito por você ou de outra pessoa falando sobre o Evangelho. Mas nós olhamos para estes homens e vemos, queridos irmãos, que o trabalho de missões não é algo para ser apenas uma pena que temos das pessoas, mas é uma preocupação que deve nos levar à ação. Eles decidiram agir e fazer alguma coisa. Mas talvez você se pergunte assim: pastor, como é que eu posso fazer alguma coisa sozinho?
Essa é uma boa pergunta, que nos leva ao segundo ponto desta mensagem. Primeiro, eu vejo naqueles homens a sua preocupação ativa. Mas a segunda coisa que eu vejo nesses homens é que eles tiveram cooperação para fazer com que aquele homem chegasse até Jesus. Eles trabalharam juntos. Porque o homem, diz o texto, era paralítico. Se era paralítico, não podia andar. Não era apenas coxo com uma muleta, ele era paralítico. Parece que realmente não tinha nenhuma condição de locomoção. Mas ele estava deitado em uma cama, ou em uma maca, ou em uma esteira. Havia uma estrutura sobre a qual ele era colocado. E o texto diz que eles pegaram aquele homem e subiram com aquele leito, com aquela cama, ou com aquela liteira, até o teto da casa, para que eles pudessem chegar ali. Eles não eram apenas um ou dois, mas eles eram 4 homens. Cada um deve ter pego num pé daquela cama, ou numa ponta daquela liteira, ou num pedaço daquela esteira, e disseram: vamos juntos. Um só não pode, 2 é pesado, 3 fica difícil, mas nós 4 podemos levar esta pessoa até Jesus, e Jesus iria fazer algo extraordinário. Cada um decidiu ser um cooperador com o outro para levar aquela pessoa até Jesus. E no trabalho de missões, queridos irmãos, Deus nos chama para fazer uma obra que é em cooperação uns com os outros. Deus não nos chamou para trabalhar sozinhos. Ele nos chamou para trabalharmos juntos. Porque quando nós somos uma igreja, significa que nós somos um corpo. E um corpo, o apóstolo Paulo diz que ele cresce pela justa operação, ou pela devida operação de cada parte. Você chegou até aqui porque sua mente decidiu vir à igreja, seus pés foram comandados pela mente para trazer você aqui, seu corpo, suas mãos colocaram uma roupa em você, pegaram a Bíblia, chegaram até aqui, seus olhos lhe guiaram no caminho, seus ouvidos agora estão abertos, ouvindo esta mensagem, sendo despertado por Deus para então entender, nós só agimos como um corpo, porque cada parte do nosso corpo coopera neste processo, e nós somos todos chamados para sermos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz exatamente isso: nós somos cooperadores de Deus. Um planta, outro rega, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. Aleluia. Um ora, o outro prega, o outro intercede, o outro leva um folheto, o outro convida alguém, o outro cede o carro para ir, o outro vai até a casa para buscar, o outro convida para tomar um cafezinho, o outro faz uma campanha de oração, o outro faz a sua parte, cada um assim fazendo, nós podemos levar pessoas até Jesus. Se você não pode ir sozinho, então chame alguém. Se você acha difícil fazer, eu não sei como falar de Jesus para aquela pessoa, convide alguém que possa cooperar com você, que possa fazer um trabalho juntos, e todos nós podemos fazer algo nesta grande missão da igreja, porque Jesus nos deu diversos dons e habilidades. Uns falam bem, outros são mais tímidos, mas podem escrever, podem convidar, podem orar. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que não esteja apto a cooperar com Jesus na obra de missões. Às vezes uma oração insistente é o instrumento que Deus vai usar para ir quebrantando, criando situações, até que alguém possa ouvir falar de Jesus. E o que nós vemos na palavra de Deus, e é extraordinário, queridos, é que aqueles que estão na frente,
ou aqueles que estão mais escondidos da retaguarda, todos que trabalham para Jesus têm a devida recompensa. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, há uma história interessante. Davi está retornando de uma batalha e quando eles chegam na cidade ou na vila que eles moravam, chamada Ziclag, no sul de Israel, fronteira com o território dos filisteus e de outras nações, a cidade tinha sido queimada, o povo tinha sido levado, sequestrado. Davi reúne os 600 homens que andavam com ele e vão em busca daquele povo, encorajados por Deus. Mas eles levavam bagagem, porque vinham de guerra, traziam despojos, as armas e tudo mais. E no meio do caminho pesou, e eles decidiram deixar a bagagem com 200 daqueles homens que ficariam para trás, cuidando do que era pesado e eles não podiam levar. Os outros 400 ficaram então mais leves, sem nenhum tipo de bagagem, e podiam avançar mais rapidamente para chegar até o inimigo. Deus os guiou através de uma pessoa que eles encontraram, eles atacaram o inimigo, tomaram o que eles tinham levado e ainda o despojo, ou seja, aquilo que eles tinham tomado de outros lugares, recuperaram as mulheres e os filhos, voltaram para casa. Deus deu vitória a eles. Mas quando eles reencontram os 400 que foram à frente, reencontram os 200 que tinham ficado para trás, alguém disse assim: não vamos repartir a recompensa com eles, porque eles não foram à frente, porque eles não foram para a batalha, eles só ficaram aí cuidando da retaguarda. Mas Davi vai dizer assim: de jeito nenhum, a recompensa dos que foram à frente será a mesma recompensa dos que ficaram atrás guardando a bagagem, eles repartirão igualmente. E o texto então de 1 Samuel capítulo 30 vai dizer que daquele dia em diante esta lei foi estabelecida em Israel. A lei de Moisés já previa isso, mas Davi colocou em prática. Quem vai à frente ou quem fica atrás, guardando, ajudando, receberá a mesma recompensa. E isso também é válido no trabalho de missões, queridos irmãos. Alguém decide ir, vai pregar o evangelho. Ontem tivemos ali no distrito de Contador, havia um grupo de jovens que deixaram as suas casas, como fizeram aqui também na nossa cidade, e estiveram ali pregando a palavra de Deus durante o dia. Algumas pessoas se renderam a Jesus. À noite, mais algumas pessoas entregaram a vida a Jesus. Mas enquanto aqueles jovens estavam levando a mensagem de casa em casa, havia também uma igreja que estava já há 2 semanas orando, intercedendo, pedindo que o Senhor chegasse, que Ele alcançasse, que Ele tocasse as vidas. E sabe o que é extraordinário, queridos? Aqueles que ganharam as pessoas para Jesus ou levaram o Evangelho terão recompensa, mas aqueles que não puderam ir, no entanto, ficaram orando, intercedendo, eles também terão a recompensa pelo trabalho que fizeram, porque todos nós podemos contribuir na obra de missões uns com os outros. Uns oram, outros pregam, outros ensinam, outros produzem folhetos, outros fazem os cartazes bonitinhos para serem distribuídos nas mídias sociais. Mas todos nós podemos cooperar com Deus. Eu li uma história interessante esta semana de um médico missionário que foi pregar na África. E quando ele estava ali, conheceu uma igreja. Muitos daqueles irmãos eram fazendeiros. Eles cuidavam da terra. Pessoas simples, mas que estavam ali servindo a Jesus e cuidando dos seus afazeres. Ele conheceu 2 fazendeiros, pessoas que tinham tido problemas com minas terrestres,
Muitos países da África passaram por guerras e os exércitos colocaram minas debaixo da terra e depois que a guerra acabou, aquelas minas ficaram e pessoas acabaram se acidentando. Um deles tinha perdido as pernas e o outro tinha perdido os braços na guerra. E alguém disse: mas eles dois são fazendeiros. E o médico ficou pensando: como é que alguém sem perna é fazendeiro? E como é que alguém sem braço é fazendeiro? E ele foi lá saber como era que eles trabalhavam. E ele viu uma coisa muito interessante. O que não tinha pernas, mas tinha as mãos, subia nas costas do que tinha perna, mas não tinha braço. Não tinha mão, não tinha perna. O outro tinha perna, não tinha braço. Mas botava nas costas do que tinha mão e saíam para o campo, pegava a enxada e cavava e plantava e fazia. Eram dois fazendo o serviço de um, mas ambos estavam plantando, colhendo e tendo resultados. Nós podemos ser assim também, queridos. Eu não sei falar direito. Quando Moisés apresentou essa desculpa a Deus, Deus disse assim: olha, você não sabe que eu que fiz a boca. Mas mesmo assim, como Moisés insistiu, ele disse: mas eu vou então levantar Arão. Arão fala melhor do que você. Arão, na nossa linguagem, é mais desenrolado. E Arão vai ser o seu mensageiro. Você vai levar a mensagem, Arão vai explicar para você, vai falar para você. Assim também nós podemos fazer. Talvez você diga: eu sou tímido, mas quem sabe Deus levanta um bem cheio de vida e um falador para andar com você. Você ora, ele fala. Você intercede e ele prega. Você chama as pessoas e ele anuncia. Mas nós podemos cooperar uns com os outros, queridos, para fazer a obra do Senhor. Assim fizeram aqueles 4 homens. Um sozinho não podia, mas os 4 levaram aquele homem até Jesus. Além dessas 2 características, eu vejo uma terceira que é muito importante. Eles tiveram compromisso para levar aquele homem até Jesus. Compromisso significa dizer: eu não vou me deixar abater por qualquer coisa, eu não vou voltar atrás por qualquer situação, mas eu vou até o fim, não vou desistir. Imagine que eles decidiram pegar a cama do homem e levar até Jesus. Mas qual não foi a surpresa se eles já não sabiam disso? E quando chegaram junto à porta, a casa estava lotada. Tinha gente de todo lado. Dizem os estudiosos que as casas na Palestina, naquele tempo, elas eram formadas apenas por um cômodo. Geralmente só tinha uma porta, às vezes uma janela. Não tinha como entrar nem pela porta dos fundos, que não existia, não tinha a porta da cozinha. Mas as casas tinham um telhado plano, feito mais ou menos desse mesmo processo que a gente aqui no Nordeste vê as casas de taipa. Eram galhos cobertos com barro, ficava aquela superfície plana, onde eles, às vezes no inverno, dormiam ali em cima, ou no verão colocavam as sementes para secar no topo das casas. Aqueles homens tiveram um compromisso, eles não desistiram por causa da multidão, eles não desanimaram porque a coisa estava mais difícil, eles decidiram fazer o que era necessário, subiram na casa, descobriram onde estava Jesus, arrancaram o barro e os galhos que formavam o telhado ali e desceram aquele paralítico, possivelmente com os pés para baixo ou com a cabeça para baixo, não sei de que forma desceram. Certamente não foi reto, porque tinha que fazer um buraco muito maior para descer aquele homem, mas eles tiveram um compromisso de levar aquele homem até Jesus. Dá para imaginar que quando eles decidiram subir na casa e começaram a arrancar o telhado, alguém disse assim:
Esse povo é doido? Esses homens estão malucos? Que coisa sem sentido é essa? Que loucura! Mas eles não desistiram. Talvez alguém depois foi chamar ele e dizer: ei, vai lá consertar o telhado da casa de Jesus. Mas eles resolveram fazer aquilo sem nenhuma vergonha, sem desistir, porque eles tinham compromisso em levar aquele homem a Jesus. Este mesmo tipo de atitude nós devemos ter, porque não é fácil falar de Jesus. Você começa a falar de Jesus, tem alguém que começa a zombar. Ah, e você agora é crente, e você agora é fanático, e você acredita nesse livro antigo, e você ainda é desse tempo, e você acredita nessa superstição, e você ainda está nesse tempo, nessa história. Não faltam pessoas para zombar daqueles que levam Jesus até as pessoas, ou que convidam as pessoas para vir até Jesus. Mas Deus espera que nós tenhamos compromisso suficiente com Ele para sermos seus instrumentos para levar a sua palavra. Alguém pode se envergonhar de Jesus, mas não nós que somos seus discípulos. Nós precisamos ter compromisso, queridos irmãos. Alguém pode zombar de mim, alguém pode dizer que eu sou fanático, ou atrasado, ou retrógrado, mas eu não posso me calar e deixar de falar de Jesus e sustentar a minha fé e fazer o possível para levar alguém a ter um encontro com Jesus. Alguém fez uma observação interessante. Quanto mais perto da cruz Jesus chegou, menos gente tinha para segui-lo. Quando Jesus começou, eram multidões. No dia que ele multiplicou pães e peixes, aí é que tinha gente. No dia que Jesus anunciava palavras boas, bonitas, multidões o seguiam. Mas ele, quando começou a falar de cruz, quando ele começou a falar de tomar a cruz, quando ele começou a dizer: vocês vão ter que tomar uma decisão, quem não comer da minha carne não tem parte comigo, as multidões começaram a deixar Jesus. Até o dia que ele foi preso, aí todos o abandonaram. Pedro de longe e João ainda seguiram até o pátio, mas ele foi até a cruz sozinho. No entanto, a palavra nos deixa clara esta ideia, queridos: ele amou os seus discípulos e amou as pessoas até o fim. Jesus não desistiu por causa da cruz, não desistiu por causa da dificuldade, não desistiu por causa da opressão, não desistiu por causa dos inimigos. Ele foi até a cruz e mostrou o seu amor em morrer por mim e por você naquela cruz. E agora ele também requer de nós este compromisso, que nós sejamos seus instrumentos. Alguém pode zombar de você, mas se você conseguir levar uma pessoa até Jesus, vai valer a pena você poder dizer: eu ganhei uma vida para Jesus, eu falei de Jesus e alguém se converteu, aleluia. E a última coisa que nós vemos na atitude destes homens, é que eles tinham fé para levar aquele homem até Jesus. Se você sabe quem Jesus é, se você sabe o que ele pode fazer, se você conhece o seu poder e a sua natureza, você pode ter certeza que levando alguém até Jesus, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Jesus vai neste dia mostrar que ele é Deus, que tem poder para perdoar pecados. Jesus neste dia vai mostrar que ele é Senhor, que pode curar pessoas que estão em doenças incuráveis. Esse homem era paralítico, irmãos. Ele foi restaurado, começou a andar imediatamente. Mas isso aconteceu porque diz o texto aqui no verso 5: Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé do paralítico,
viu a fé daqueles 4 homens, viu a fé deles e disse: filho, os seus pecados estão perdoados, aleluia. Jesus viu que eles criam, e é só isso que Ele quer para agir na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa. Aquele que crê é salvo, aquele que crê é curado, aquele que crê é transformado, aquele que crê tem uma nova vida, aquele que crê jamais voltará vazio se ele buscar Jesus. Quem leva o seu caneco de fé até a fonte que é Jesus, jamais voltará com ele vazio, aleluia, mas terá resultados extraordinários, porque Ele é Deus para mudar histórias e fazer coisas maravilhosas, aleluia. Experimente falar de Jesus para alguém, experimente orar por alguém, experimente ler a palavra para alguém, experimente convidar alguém para vir ao culto, experimente levar uma mensagem a alguma pessoa e você vai se surpreender. Porque Jesus é aquele que faz quando nós cremos nele. Irmão George contou que alguém falou uma mensagem do Evangelho de Lucas e ele ficou despertado para saber quem era Lucas. Quantas pessoas já falaram de Jesus? Coisas simples, mensagens simples. Um folheto, um pedaço de um folheto. Há uma irmã em Natal que é crente em Jesus, seu filho. Ela já ganhou muitas vidas também para Jesus, mas ela não era crente. Sua filha aceitou a Jesus como Salvador. Começou a falar de Jesus para sua mãe. E a sua mãe disse a ela: guarde sua fé para você, eu não quero o seu Jesus. É difícil ouvir isso, né? Mas a filha disse: tudo bem, eu não vou falar, mas eu vou orar. Começou a orar por sua mãe. Jesus, toca no coração dela. Jesus, cria uma oportunidade. Jesus, faça alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher começou a ter sonhos com Jesus. Começou a acordar de noite que viu Jesus, que apareceu Jesus. E ela foi uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos, levando seu filho que tinha um problema sério de saúde, para ver se lá encontrava uma solução para o caso dele. Você já deve ter visto nos filmes americanos, no meio da estrada tem aquele posto, tem uma conveniência e tem um banheiro. Ela parou num lugar desse, foi no banheiro, e no box do banheiro ela viu que tinha um papelzinho dobrado, enfiado assim na fresta da porta do box do banheiro. E curiosa, talvez pedindo a Deus que fosse um Benjamin Franklin, uma nota de dólar. Quando abriu aquele papel, não era uma nota de $100, era um folheto evangelístico. Quem botou um folheto dobrado na porta do box do banheiro, eu não sei, mas ela leu o folheto, e no final o folheto dizia: se você quer aceitar Jesus, faça esta oração. E ela orou naquele dia dizendo: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, porque eu quero te seguir a partir de hoje, aleluia. Quando nós entendemos quem Jesus é e o que Ele pode fazer, nós podemos levar a palavra até as pessoas de muitas maneiras. Isaías capítulo 55, verso 10. Deus diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e a pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, aleluia. Não chove sem que nasça alguma coisa verde, não chove sem que as plantas brotem.
Quando chove, pode esperar. Deu uma chuva, duas, você pode esperar. A terra fica verde. Tudo nasce, de repente brota. Planta que estava morta, revive, porque a chuva tem este poder. E Deus diz assim: assim como a chuva cai sobre a terra e produz, assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. Aleluia. Eu vi a história de um irmão, que um dia Deus disse a ele que fosse para um lugar afastado da cidade, subisse em cima de um coqueiro e começasse a pregar. E ele disse: deve ser loucura da minha cabeça, mas o Espírito dizia: vá, suba no coqueiro e pregue. E ele disse: não pode, deve ser alguma coisa da minha cabeça, mas resolveu obedecer. Coisa boa é um crente obediente, mesmo sem entender, mas ele faz o que Jesus manda. Subiu, agarrou-se lá em cima do coqueiro e começou a gritar: Jesus te ama, Jesus morreu por você, Ele quer te salvar. Ninguém à vista dele, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Desceu, voltou para casa. Mas algum tempo depois, um irmão resolveu dar um testemunho e disse: irmãos, eu aceitei a Jesus há pouco tempo. Eu tinha ido na mata, subi em cima de uma árvore, amarrei uma corda e já estava pronto para pular dali. E de repente ouvi uma voz: Jesus te ama, Jesus morreu por você. E eu comecei a procurar, olhei para baixo, para todo lado, não vi ninguém. Quando olhei no coqueiro lá na frente, tinha um doido agarrado no coqueiro e gritando: Jesus te ama, Jesus morreu por você. E eu disse: mas só pode ser um doido, uma pessoa dessa para estar gritando. Mas aquela palavra entrou no meu coração. Eu desisti de morrer, desci, aquela mensagem continuou soando no meu ouvido. Eu entreguei a minha vida a Jesus e hoje eu estou aqui para testemunhar de como Jesus tocou na minha vida. Fale de Jesus, leve a mensagem de fé. Pode ser que no princípio pareça loucura, pode ser que no princípio não dê resultado, mas continue semeando esta palavra que é poderosa, porque quando sabemos quem é Jesus, quando cremos no seu poder, nós podemos levar adiante a mensagem que Ele nos confiou. Aleluia. O problema é que nós às vezes achamos que nós precisamos fazer a obra. Confiamos que nós vamos levar a mensagem. Procuramos às vezes os nossos métodos. Mas aqui há uma metodologia tão simples. Preocupe-se com alguém. Coopere com alguém. Tenha compromisso e creia de levar alguém a ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela fará o que Deus pode fazer. A fé é quando nós confiamos que Deus vai fazer, vai tocar, vai agir e vai fazer o que nós não podemos fazer. A fé, queridos, é que nos faz descansar na obra do Senhor por alguém, e isso é suficiente para nós crermos e esperarmos que Ele vai transformar vidas e fazer coisas extraordinárias. William Carey, lá na Índia, pregou a palavra de Deus. E durante os primeiros 6 anos, ninguém quis crer. Ninguém decidiu-se por Jesus. Mas é preciso fé para continuar pregando, mesmo depois de tanto tempo. Eu conheci um pastor que passou 1 ano e pouco numa cidade, ninguém aceitou Jesus. Ele saiu de lá. William Carey permaneceu pregando mesmo contra todas as estatísticas. Eu já preguei, eu já falei, eu já levei a palavra, já convidei para o culto, ninguém quis crer. Mas quando nós temos a certeza que Deus nos chamou e que a palavra é poderosa, nós insistimos.
Eu fui visitar os missionários nossos da IEADERN no Equador, há uns 15 anos atrás, junto com o pastor Jairo Caio. À época, o pastor Elienay Moreira, que hoje é pastor em Natal, estava ali no Equador já há 10 anos, uma igreja com um número igual a esse nosso, mais de 100 pessoas ali reunidas, louvando a Jesus, conjuntos e tudo mais. 10 anos que ele estava fazendo aquela obra ali. Mas ele disse que quando começou, havia um irmão que tinha um lugar, um salão naquela cidade, vizinha à capital, Quito, onde ele foi pregar a palavra. E ele foi lá nessa cidadezinha que ele foi chamado para abrir o trabalho. O irmão cedeu o salão. Eles fizeram algumas cartolinas, fizeram as letras de alguns hinos, colocaram na parede, não tinha projetor, não tinha nada, né? E ali eles fizeram pequenos convites e saíram entregando nas casas para a noite, na sexta noite, as pessoas irem ali para ouvir falar de Jesus. Ele, a esposa, o irmão, a esposa, saíram de casa em casa no bairro ao redor, onde ficava ali uma escola que aquele irmão tinha, e cedeu uma sala para aquele momento, para aquele culto. Convidaram o bairro inteiro. De noite ele estava lá, de paletó, esperando, os cartazes na parede, bem-vindo, as letras de alguns hinos que iam cantar. Sabe quantas pessoas compareceram na primeira sexta-feira? Ninguém. Não, mas sexta-feira nós vamos de novo. Distribuíram os convites, andaram de casa em casa, de noite lá, os cartazes na parede. Ninguém foi na segunda sexta. Na terceira sexta-feira, ninguém. Na quarta, ninguém. Na quinta, menos ainda. Na sexta, não apareceu viva alma. Na sétima sexta-feira, ele já estava quase desistindo. Quando foi distribuir os convites, chegou na casa de um índio. Tem muitos índios no Equador, índios de lá, né? De tribos que algumas cidades são cheias deles, né? São nativos do Equador. E ele foi entregar o convite, o homem disse que não ia receber. Não quero não. Ele disse, mas receba pelo menos o convite. Não quero não. De homem para homem, receba o convite. Aí o índio recebeu o convite. Quando chegou de noite, a sétima sexta-feira, queridos, só apareceu uma família, o índio. Cantaram, pregaram e no final o índio aceitou Jesus como seu Salvador e a sua família. A mensagem ali começou a surtir efeitos, mas depois vieram outros e outros e outros. E quando eu estive lá no aniversário de 10 anos daquela igreja em Santo Antônio de Pitincha, no Marco Zero do Equador, havia mais de 100 crentes naquele lugar servindo a Jesus. Você pode ir uma vez, convidar outra vez, falar de Jesus a primeira vez, a segunda, a terceira. Pode ser que no início não dê nenhum resultado, mas faça como estes homens. Tenha fé, tenha compromisso, coopere com alguém, tenha uma preocupação ativa, leve a mensagem de Deus a alguém e certamente você verá resultados, porque o nosso Deus é um Deus poderoso que faz coisas extraordinárias. Nós precisamos crer nele. Como vamos falar de Jesus para alguém se nós mesmos não cremos que esta mensagem pode transformar, que Jesus pode mudar, que ele vai afetar a vida daquela pessoa a ponto de fazer uma mudança? Que Deus nos ajude, queridos, que nós sejamos instrumentos de
fé, instrumentos de transformação, instrumentos de vida, instrumentos de levar a palavra para alcançar aqueles que estão necessitados. Jesus conta comigo e com você para nós levarmos esta palavra. A minha oração é que nós saiamos daqui nesta noite pedindo: Jesus, me dê estratégias, me oriente, me ajude, me desperte. Eu já fiz várias coisas, pois tente outras coisas. E Deus vai lhe ajudar para que você leve alguém a Jesus, ou leve Jesus até alguém. Deus está disposto a salvar. Jesus está disposto a transformar vidas. Ele pode mudar a situação qualquer que seja. Não há ninguém tão profundamente enfiado na lama do pecado que Jesus não possa tirá-lo de lá. Não há ninguém tão cego pela incredulidade que o Espírito de Deus não possa convencê-lo ou trazer luz à sua mente. Não há ninguém tão comprometido com as trevas, tão enfiado nos vícios ou nas drogas, que a palavra de Deus não possa penetrar no seu coração e trazer vida e luz pelo Evangelho. Aleluia! Se você crê nisso, se eu creio nisso, nós iremos falar de Jesus, nós iremos levar esta palavra. Deus salvará vidas, Deus mudará vidas, Deus quer encher esta igreja, queridos. Deus quer fazer muitas vidas alcançadas pelo Evangelho estarem aqui conosco. Aleluia! Compartilhando desta nova vida que Jesus pode dar. Mas eu e você somos instrumentos de Deus para fazer esta transformação. Fique de pé comigo, por favor. Esse texto é um texto muito conhecido. Esta palavra é uma palavra conhecida. Mas o apóstolo Paulo dizia assim: eu não me canso de lhes falar as mesmas coisas. Porque o que nós estamos precisando não é de uma nova mensagem. É da velha lembrança da nossa missão. É de novo lembrarmos do nosso compromisso. É de novo sermos despertados sobre a fé que devemos ter. Jesus não nos chamou para sermos apenas frequentadores de uma igreja. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. E que Deus, nesta noite, toque no meu coração, no seu coração, para que nós sejamos mais ativos na nossa missão de levar Jesus a alguém, ou de levar alguém até Jesus. Se alguém que chegou aqui nesta noite e ainda não fez esta confissão de Jesus como seu Salvador, se alguém ainda não decidiu entregar a vida para Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, se você chegou aqui é porque alguém se preocupou com você, lhe convidou para vir ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus. O Jesus que mudou a vida daquele homem pode mudar a tua vida também hoje. O Jesus que perdoou os pecados daquele homem pode perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova pessoa. Se há alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e nessa noite quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a dar um sinal assim com a mão ou vir aqui à frente. Se há alguém que quer entregar a vida para Jesus, ou quem sabe alguém que já andou com Jesus, mas cansou na caminhada, parou no caminho, seguiu outra coisa, tomou um desvio, um atalho e não seguiu mais Jesus no caminho. Mas se você veio aqui nesta noite é para ser relembrado do Jesus que você já conheceu, quem Ele é, o que Ele faz e a mudança que Ele proporciona na vida daquele que crê nele. Alguém nesta noite que quer voltar para Jesus, que afastou-se, parou na caminhada, mas hoje quer retomar essa história com Jesus.
Se há alguém que quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus, dê um sinal assim com a mão. Há um jovem ali. Por favor, acompanhe-o aqui à frente. Glória a Jesus. Aleluia. Há mais alguém que nesta noite quer entregar a vida para Jesus? Mais alguém que quer render-se a Jesus nesta noite? Não deixe passar essa oportunidade. Aqui está aquele que muda a vida, que muda a história, aquele que perdoa pecados, aquele que faz transformação. Aqui está, aleluia. Essa noite você pode ter um encontro com esse Jesus. Assim como aquele homem saiu de lá uma nova pessoa, transformado, radicalmente mudado, uma nova pessoa, e todos dando glória a Deus. Você também pode sair daqui hoje uma nova pessoa, uma pessoa diferente, com Jesus, transformado, curado, aleluia, por Ele. Há mais alguém que nesta noite quer tomar essa decisão? Não deixe passar esta oportunidade. Oportunidades são coisas que nós devemos nos apegar a ela. E se você hoje tem a oportunidade de dizer sim a Jesus, não diga não, mas abrace a oportunidade de salvação que Ele te oferece. Creia e seja transformado por Ele.